dia, meu nome é Júlio, sou professor de Física. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre movimento, tá? Existem diversos tipos de movimento, não dá tempo de trabalhar com todos nessa aula que a gente tem agora. Vai tratar só um pouquinho sobre alguns movimentos, tudo bem? Para poder estudar os movimentos, a gente tem que entender o conceito de velocidade. Se você for parar para poder pensar um pouquinho, você vai ver que todo mundo tem uma boa noção do que é velocidade, só que é difícil falar o que é velocidade. Muitas vezes é mais fácil explicar, mostrar o que é a velocidade. Então, acompanhe aqui comigo. Imagine que eu tenho um veículo, um móvel, um carro, qualquer coisa, que está se movimentando nessa velocidade. Você vai falar, isso é velocidade baixa, ele está lento. Em compensação, se ele vem nessa velocidade, você fala, olha, esse já é mais rápido, esse já é mais veloz. Mas o que é a velocidade? A velocidade é uma relação entre o tanto que a posição de um corpo está mudando e o tempo que ele leva para poder mudar essa posição. Tudo bem? Aqui tem a imagem de um velocímetro, né, que a gente encontra em diversos carros. Se eu for reparar aqui no meio, está indicando quilômetros por hora. O que são esses quilômetros por hora? Significam a velocidade do carro à medida que o velocímetro está indicando aquela numeração lá. Então, por exemplo, se o ponteiro está indicando o 120, quer dizer que a velocidade do carro, naquele momento ali, é de 120 km por hora. O que significa dizer que a velocidade é de 120 km por hora? Significa que a posição do carro vai estar alterando de 120 km a cada uma hora que aquela velocidade ali se mantém. Ok? Normalmente, aqui no Brasil, a gente mede a velocidade em quilômetros por hora. Só que nos meios científicos, dentro das medidas que a gente faz na física, a gente faz na química, a gente faz na matemática, por convenção, é melhor usar as unidades de um sistema chamado Sistema Internacional de Unidades. Tá? No Sistema Internacional de Unidades, a gente mede velocidade, que também é uma relação entre um comprimento, que aqui a gente mede em quilômetros, e um tempo, que aqui a gente mede em horas. Tá? Só que para o Sistema Internacional de Unidades, a gente mede o comprimento em metro e a gente mede o tempo em segundos. Então, a unidade de velocidade no Sistema Internacional é metros por segundo. Tudo bem? Para a gente poder, quando vai fazer algum exercício, alguma questão, às vezes acontece de passar informações em quilômetro, passar informações em hora, e a gente tem que fazer a conversão para metros por segundo. Então, com isso, tem uma pequena revisão aqui, eu tenho certeza que você sabe disso tudo já, coisa muito simples. 1 quilômetro possui 1000 metros, certo? 1 minuto possui 60 segundos, 1 hora possui 60 minutos. Então, já que 1 hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos, a gente tem que 1 hora tem 60 vezes 60 segundos. Ou seja, 1 hora possui 3.600 segundos. A gente vai precisar desse 3.600 segundos e desse 1000 metros para poder entender como é que a gente faz a conversão de quilômetro por hora para metro por segundo e vice-versa. Tá? Vamos lá. O que é 1 km por hora? Significa que se eu tenho um carro, se eu tenho uma pessoa andando a 1 km por hora, ela está se movimentando em 1 km a cada 1 hora. Ok? Só que a gente viu que 1 km tem 1000 metros. E a gente viu que 1 hora tem 3.600 segundos. Correto? Então, se eu fizer uma simplificação aqui desse 1000 com esses 3.600, a gente vai ver que 1 km por hora é a mesma coisa que 1 metro dividido por 3,6 segundos. Ou seja, 1 km por hora é igual a 1 metro por segundo dividido por 3,6. Se a gente fizer a multiplicação cruzada aqui, a gente vai ver que 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. Ok? Agora acompanha comigo. A gente quer fazer essa conversão entre quilômetro por hora e metros por segundo. Se você for reparar aqui, a gente vai ver que o nosso número mágico é o 3,6. Ok? Com esse número mágico, ora a gente vai precisar mudar de quilômetro por hora
para metro por segundo, hora a gente vai precisar mudar de metro por segundo para quilômetro por hora. Às vezes a gente divide, às vezes a gente multiplica. Eu tinha grande dificuldade de saber qual que era qual, quanto que eu tinha que multiplicar, quanto que eu tinha que dividir. Só que aí um dia de tanto fazer exercício ao longo da minha vida, a minha ficha caiu e eu vi que é muito simples. Vou fazer a seguinte analogia com você, coleguinha. Imagina que eu sou uma fábrica que vende tecidos, tudo bem? Eu vou vender tecido para uma loja. Já que eu sou uma fábrica, eu consigo fazer muito tecido de uma vez. Eu consigo fazer o tecido que tem um comprimento de, por exemplo, 1 quilômetro de tecido, ok? Quando eu vou pegar esse 1 quilômetro de tecido e eu vou vender para uma loja que vai comprar o metro desse tecido, já que o quilômetro é muito grande, não vai caber guardar 1 quilômetro de tecido lá na loja, o que a loja vai ter que fazer? Vai pegar esse tecido que é muito grande e vai cortar esse tecido em pedaços menores. Ou seja, do quilômetro para o metro, eu vou dividir para poder chegar na minha unidade. Então, de quilômetros por hora para metros por segundo, nós vamos dividir por 3,6. E o contrário, se eu quiser fazer a transformação de metro por segundo para quilômetro por hora, nós vamos multiplicar por 3,6. Tudo bem? O número mágico é o 3,6. Quilômetro é maior que metro, hora é maior que segundo. Do grande para o pequeno a gente divide, do pequeno para o grande a gente multiplica sempre pelo número mágico, que é o 3,6. Tudo bem? Continuando. Um pouquinho sobre o movimento. Às vezes pode acontecer da gente precisar de uma coisa chamada velocidade instantânea. O que é essa velocidade instantânea? Vem do próprio nome, instantâneo. Não lembra de instante? Instantâneo não lembra que é uma coisa naquele momento? Então a velocidade instantânea é a velocidade de um corpo, a velocidade de um carro, a velocidade de um móvel naquele exato momento. Tudo bem? Naquele instante. Se eu estou dentro de um carro, quanto que o velocímetro do carro está indicando lá para mim? Se marca 110, quer dizer que o carro está a 110 km por hora naquele momento. Se é um velocímetro digital e ele está marcando 82, quer dizer que a velocidade do carro naquele momento é 82 km por hora e assim por diante. Tudo bem? Só que muitas vezes é difícil a gente trabalhar com velocidade instantânea o tempo todo. Então, muitas vezes fica mais fácil a gente usar o que chama de velocidade média. O que é velocidade média? É uma relação entre a distância total que, por exemplo, um carro está andando e o tempo total que ele gasta para poder andar aquela distância. Tudo bem? Uma coisa que é muito importante, coleguinha, a velocidade média ela não depende do que acontece no percurso. Só me interessa o início do movimento e o final do movimento, tá bom? Por exemplo, isso aqui é como a gente pode calcular a velocidade média, tá bom? A gente não viu que velocidade é medida em quilômetros por hora? Quilômetro é uma unidade de distância e hora é uma unidade de tempo. Então, a gente vai ter que a velocidade média é distância sobre tempo, tá bom? Velocidade média no sistema internacional é medida em metros por segundo. A distância total no sistema internacional é medida em metros. E o tempo total gasto no sistema internacional é medido em segundos. Daí vai ter a nossa formulinha para poder calcular a velocidade média. Eu sei que muitos coleguinhas têm dificuldade com fórmula. É difícil de memorizar as fórmulas. Então, eu trouxe um macetinho aqui para vocês, tá? Como é que funciona esse macete? Você vai desenhar uma pirâmide, um triângulo, vai passar uma linha horizontal. Dessa linha horizontal, você vai traçar uma linha vertical, tudo bem? Aí você vai escrever D, V e T. D de distância, V de velocidade, T de tempo, ok? Daqui a gente consegue inúmeras fórmulas para poder fazer esses cálculos de velocidade média. Como? Por exemplo, eu quero saber a velocidade média. Eu venho aqui na minha pirâmide, eu escondo o V de velocidade, tá? Se eu estou escondendo o V de velocidade, vai ter o D lá em cima e o T aqui embaixo.
Isso significa que para poder usar a fórmula de velocidade média, eu vou ter que velocidade é distância sobre tempo, ok? Agora, se eu quero saber o tempo que passou durante uma certa velocidade média, eu venho aqui na minha pirâmide, escondo o tempo, eu vou ter D em cima e V embaixo. Então, a minha fórmula é que o tempo é igual a distância sobre velocidade, ok? E agora, se eu quero saber a distância, eu vou lá, tampo a distância na minha pirâmide também, eu vou ter V na frente e T do lado. Isso quer dizer que a distância percorrida é a velocidade vezes o tempo gasto, ok? Bem simples, né? Agora você fala assim, ô Júlio, e se eu confundir? Se eu trocar o V com o T aqui? Não tem problema. Se eu trocar o D com alguém daqui de baixo? Aí tem problema. Por quê? Se você troca o D que fica lá em cima com alguém que está lá embaixo, você vai achar um monte de fórmula que não vai ter utilidade para a gente. Qual que é o macetinho para você poder lembrar que o D de distância tem que ficar lá em cima? Seguinte, coleguinha. Quando a gente morre, a gente pode ir para um lugar bom ou pode ir para um lugar ruim. Enquanto a gente está vivendo, as nossas ações estão sendo avaliadas por alguém, que muita gente chama de Deus. E onde é que normalmente a gente fala que Deus está? Deus está lá no céu, correto? Então, se você lembrar que Deus vê tudo lá de cima, você não vai esquecer que o D tem que ficar lá em cima. Então, lembre-se, Deus vê tudo lá de cima, ok? Entendeu? Espero que sim. Vamos praticar um pouquinho? Ah, muito importante, coleguinha. Você não pode esquecer jamais que a velocidade média, ela só me fala sobre o todo de um movimento. A velocidade média, ela não me fala do que acontece ao longo de um movimento, só uma relação do geral. Então, por exemplo, tá? Eu moro em Contagem, a minha família é toda de Sete Lagoas. Então, quando eu saio da minha casa e eu vou visitar minha família em Sete Lagoas, por exemplo, eu pego o carro, pego a rodovia, chego lá na casa dos meus pais. A distância da minha casa até a casa dos meus pais é de mais ou menos 70 quilômetros. Então, eu vou fingir que é 70 só para poder ficar simples. Vamos supor que nessa viagem eu gastei 1 hora, tá? Aí, se a gente for voltar aqui no macetinho, você fala, olha, o Júlio andou 70 quilômetros, o Júlio gastou 1 hora, então a velocidade média dele é de 70 km por hora. O que significa isso? Significa que se eu tivesse andado o tempo inteiro com a mesma velocidade, essa velocidade seria 70 km por hora. Eu andei o tempo inteiro a 70 km por hora? Não. Só para poder sair da minha casa, o carro estava parado. Eu tive que acelerar o carro. Quando eu estou na rodovia, se eu estou andando a 70 km por hora, vem um caminhão e passa por cima de mim. Então eu tenho que andar mais rápido do que isso. Só que, se eu tivesse andado o tempo inteiro com a mesma velocidade, essa velocidade seria a velocidade média, que nesse exemplo meu é de 70 km por hora. Ok? Vamos lá, uma atividade. Um automóvel percorreu um trecho de 40,5 km de uma estrada em 45 minutos. Calcule a velocidade escalar média desse automóvel nesse trecho em km por hora e em metros por segundo. Ô, coleguinha, o que é essa velocidade escalar média? É um nome bonitinho para poder falar da velocidade, tá bom? Então vamos lá. Para poder calcular a velocidade média, o que a gente precisa saber? Tem que saber a distância total percorrida e tem que saber o tempo total gasto, ok? Isso tudo a questão já passou para a gente, correto? Porém, o que a gente tem que atentar é o seguinte, a questão pede para a gente fazer isso em 2 unidades diferentes, quilômetros por hora e metros por segundo, ok? O que a gente vai fazer então? Vou fazer a conversão de 45 minutos para segundos. A gente sabe que cada minuto tem 60 segundos, então 45 minutos tem 45 vezes 60,
que dá 2.700 segundos, ok? Também vou fazer a conversão de quilômetro para metros, que é muito simples. 40,5 quilômetros, a gente sabe que cada quilômetro tem 1.000 metros, então é 40,5 vezes 1.000 metros, que a gente vai ter 40.500 metros, correto? Como é que a gente vai calcular a velocidade média? Vai usar nosso macetinho, tampa a velocidade aqui, então a gente vai ter que a velocidade vai ser distância sobre tempo, ok? Vou usar isso agora, tá? Velocidade média é a distância total sobre o tempo total. A nossa distância total é 40.500 metros. O nosso tempo total é 2.700 segundos, tá? Eu vou simplificar tudo por 100. Então, 40.500 metros vai virar 405, 2.700 metros vai virar 27. 4 mais 5 dá 9, isso quer dizer que o 405 é divisível por 3. Eu vou simplificar em cima e embaixo por 3 também. Simplificando em cima e embaixo por 3, eu vou ter 135 dividido por 9. 1 mais 3 dá 4, 4 mais 5 é 9 também. Isso quer dizer que o 135 também é divisível por 3. Eu vou simplificar por 3 novamente. Então vai dar 45 sobre 3. Essa divisão aqui é bem mais simples. 45 dividido por 3 são 15. Então a nossa velocidade média é de 15 metros por segundo. Tudo bem, coleguinha? Outro exercício. Outro exercício não. A gente ainda tem que fazer a conversão de metro por segundo para quilômetro por hora. Lembrando do nosso macetinho, o número mágico é o 3,6. Se eu vou do grande para o pequeno, eu vou dividir por 3,6. Se eu vou do pequeno para o grande, eu vou multiplicar por 3,6, tá? Como a gente já achou a nossa resposta, que é 15 metros por segundo, como eu quero passar para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6, tá bom? Então, nossa velocidade que é de 15 metros por segundo, 15 vezes 3,6, vai dar para a gente que a velocidade média desse automóvel nessa viagem é de 54 km por hora. Tudo bem? Coleguinhas, o tempo está acabando. Eu preciso passar mais um exercício antes de finalizar, então eu vou pular um aqui, que ele está no PET, vocês podem acompanhar depois. Tá bem? Cadê? Vamos. Aqui. O professor Júlio faz uma viagem de 100 quilômetros em um intervalo de tempo de 2 horas. Quanto tempo o professor leva para percorrer os primeiros 50 quilômetros da viagem? Aí, coleguinha, você pode virar para mim e falar assim, Júlio, isso é muito simples. Se você faz 100 quilômetros em 2 horas, se eu calcular a velocidade média, você vai ter uma velocidade média de 50 km por hora. Correto? Perfeito, coleguinha. Aí quando me pergunta, quanto tempo levou para percorrer os primeiros 50 quilômetros? Você pode pensar o seguinte, olha, se a velocidade dele é de 50 km por hora, então, em 1 hora, ele vai andar 50 quilômetros. Quer dizer que na primeira hora, nos primeiros 50 quilômetros, ele vai gastar o tempo de 1 hora. Coleguinha, isso está errado. Por quê? Se você for lembrar que a gente falou há pouco, a velocidade média, ela só me fala sobre o movimento como um todo. Se eu tivesse mantido a velocidade constante, ela seria 50 km por hora. Só que eu não tenho garantia que eu fiz isso. Lembra do caso lá da minha família que mora em Sete Lagoas? É como se eu andasse o tempo inteiro a 70 km por hora. Só que eu não ando o tempo inteiro a 70 km por hora. Então, nesse exercício aqui também, você for ler calcular a velocidade média do Júlio é de 50. Não quer dizer que eu andei o tempo inteiro 50 km por hora. Então, dá para poder afirmar que na primeira hora de viagem eu andei 50 km? Não. Pode ter sido mais, pode ter sido menos. Então, você precisa ficar atento que com a velocidade média não podemos fazer previsões.
Ok? Muito obrigado, agradeço pela atenção, bons estudos e até a próxima aula.